Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre associação de resistores e os objetivos dessa aula é que vocês compreendam os tipos de associação, compreendam como determinamos a resistência equivalente de acordo com cada associação e também veremos o conceito de curto-circuito. Só para relembrarmos, nós estudamos que a resistência ela é oposição à passagem de corrente. Então, sempre que quisermos limitar uma corrente a um certo valor, nós deveremos ter um valor adequado de resistência. Para isso, existem os resistores. E nós podemos fazer associação com essas resistências. Temos associação em série, associação em paralelo e associação mista. Com essas associações, nós podemos obter outros valores de resistência, caso nós não tenhamos um valor específico, um valor comercial específico. Então, aqui, a primeira associação é a associação em série. O que nós temos de características nesse tipo de associação? Então, essa daqui vai ser a forma com que os resistores vão estar conectados em série. E aqui, observem que todos os componentes eles irão ser percorridos pela mesma corrente. Isso caracteriza uma associação em série. Então, sempre na associação em série, a corrente será a mesma em todos os componentes. Já a tensão, ela vai se dividir proporcionalmente de acordo com os valores de resistência. Então, se eu for medir a tensão em cima desse resistor, ela vai ser diferente desse, a não ser que eles sejam iguais, E se eu for medir a tensão aqui, também será diferente desse. Então, a tensão da fonte, ela irá se dividir proporcionalmente a esses valores de resistência. Pessoal, o que é importante a gente analisar também, que sempre quando nós temos um circuito com cargas em série, se algum componente desse circuito deixar de funcionar, ou se algum fio for interrompido, dessa ligação for interrompido, o circuito inteiro para de funcionar. Por quê? Porque a gente não vai ter mais o caminho para a corrente circular, Bom, como que nós conseguimos identificar, então, se os resistores estão em série? Sempre que não houver nenhuma derivação entre eles, Então, aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho dois resistores e não tenho mais nenhum outro caminho. A saída de um já está conectada na entrada do outro. Então, aqui eu tenho R1 e R2 em série. Já aqui, vejam só, eu tenho um terceiro caminho. Então, aqui eu não tenho um circuito em série. R1 não está em série com R2 nesse caso. A outra associação é a associação em paralelo. Aqui nós temos 3 resistores, mas nós poderemos ter N resistores. Nesse tipo de associação, nós temos as seguintes características de tensão e corrente. Observem aqui comigo. Considerando o sentido convencional da corrente elétrica, corrente saindo aqui da fonte, chegando aqui, ela tem 2 caminhos. Ou ela pode descer para o R1, ou ela pode vir para cá. Então, aqui nós não temos mais só um caminho para a corrente. Isso significa que cada componente do meu circuito será percorrido por uma intensidade de corrente diferente, a não ser que eles sejam iguais, que os resistores sejam de valores iguais. Mas caso eles forem de valores diferentes, cada componente será percorrido por um valor de corrente, porque uma parcela dessa corrente virá para o R1, outra parcela virá para o R2 e outra parcela virá para o R3. Então, neste caso, a corrente é diferente. Cada resistor fica sujeito à tensão da fonte. Então, nesse caso, todos os 3 resistores estão recebendo a tensão V1 da fonte. Então, se eu for medir a tensão em cima de R1, eu vou ver que a tensão V1. Se eu for medir a tensão em cima do resistor R2, eu vou ter a tensão da fonte também. Se eu for medir a tensão em cima de R3, também terei a tensão da fonte, Então, 2 características importantes aqui. Corrente é diferente para cada componente e a tensão é a mesma. Então, é o contrário do circuito em série, Então, como que eu identifico se 2 resistores estão em paralelo? Sempre que os 2 terminais de um dos resistores, estiver ligado diretamente em 2 terminais
do outro. Então, olha só, aqui nesse primeiro exemplo, os dois terminais, ó, terminal 1 e terminal 2 de R1 está conectado no terminal 1 e no terminal 2 do R2. Então, aqui eu posso dizer que R1 está em paralelo com R2. Já aqui, não posso dizer que R3 está em paralelo com R4 ou que R3 está em paralelo com R5. Por quê? Porque R3 está em paralelo com R4 juntamente com R5. R3 está em paralelo com esses dois juntos. Por quê? Olha só, esse terminal do R4 está aqui, né, junto com o terminal do R3. Mas esse outro terminal do R4 está no R5, não está aqui na saída do R3. Então, sempre que eu tenho os dois terminais de um ligado em dois terminais do outro, aí sim eu posso dizer que eles estão em paralelo. Aqui nesse caso não, R3 não está em paralelo com R4 e R3 não está em paralelo com R5. R3 está em paralelo com o R4 juntamente com o R5, né? Posso ter também a associação mista, né? Então, como o nome já diz, né, que nós temos uma mistura do circuito em série com o circuito em paralelo. Nesse tipo de ligação, a gente pode ter infinitas configurações. Porém, nesse daqui eu trouxe exemplo do mais simples, mas nós veremos outros exemplos. Então, aqui vamos entrar no conceito de resistência equivalente. Então, sempre que eu quero determinar uma resistência equivalente, eu quero saber um valor de um único resistor que equivale ao valor de todos esses resistores aqui junto, de todas as resistências juntos. E isso que quer dizer resistência equivalente. Então, eu vou manipular esse circuito até eu chegar em um único resistor equivalente a todos esses valores aqui de resistência. Então, estes 5 resistores serão substituídos por apenas um resistor. Vamos descobrir como que a gente calcula, né, em cada circuito em série, circuito em paralelo, a resistência equivalente. Então, vejam só. Aqui eu tenho o circuito em série, certo? Analisando esse circuito, pessoal, lembrando novamente que resistência é a oposição à passagem da corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? São os elétrons, né, em movimento ordenado dentro de um condutor por determinado intervalo de tempo. Então, imaginem só que eu ligo esse circuito, os terminais aqui desse circuito, em uma fonte de tensão. Quando eu conecto a uma fonte, os elétrons começarão a circular aqui, né? Chegando nesse primeiro resistor, a corrente ela terá uma oposição a ser vencida aqui por esse resistor, né? Então, ela terá que passar por esse resistor. Depois, ela terá que passar pelo R2 e ainda passar por R3. Então, para ela conseguir circular nesse circuito, ela deverá vencer a oposição oferecida por R1, por R2 e por R3. Pois só existe um caminho para ela circular, e é esse, né? Logo, para a gente calcular a resistência equivalente desse circuito em série, nós somamos, né, todos os valores de resistência. Aqui eu tenho só 3, né? Lembrando que eu posso ter vários. Então, aqui nesse caso, a gente somaria o valor de R1 mais R2 mais R3. E agora no circuito em paralelo. Em um circuito em paralelo, quanto mais resistência nós tivermos, mais caminhos nós vamos ter para a corrente elétrica, né, circular. Então, consequentemente, menor vai ser a oposição total à passagem da corrente elétrica nesse circuito. Então, sempre que nós quisermos calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo, é essa equação aqui que eu posso usar, né? 1 dividido por R equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3, porque aqui eu tenho 3 resistores. Se eu tivesse mais, eu ia somando aqui. Essa é a primeira forma. E temos aqui a segunda forma de calcular a resistência equivalente do circuito em paralelo. Essa fórmula aqui, ela deriva, né, daquela que nós acabamos de ver, e ela é utilizada quando nós temos 2 resistores em paralelo. Então, eu posso escolher trabalhar com essa fórmula aqui também. Então, vamos supor que eu tenha 10 resistores em paralelo. Eu vou fazendo de 2 em 2. Faço o equivalente de 2, depois faço o resultado desse em paralelo com o próximo, até, né, chegar lá
no meu último resistor. Então, lembrando, pessoal, isso daqui é só para de 2 em 2 resistores. Nós multiplicamos, né, o valor dos 2 resistores e dividimos pela soma dos dois. E agora no circuito misto. Então, no circuito misto, nós não temos uma fórmula, né, específica, porque, como eu disse, nós temos inúmeras configurações que tornam impossível a gente conseguir generalizar apenas uma fórmula para resolver esse tipo de circuito. Porém, uma vez que os circuitos mistos são uma composição dos circuitos em série e em paralelo, nós podemos utilizar as suas fórmulas para resolver. Ou seja, utilizar a fórmula lá do circuito em série e a fórmula lá do circuito em paralelo para a gente conseguir resolver um circuito misto. Basta a gente conseguir identificar quais resistências estão em série e quais resistências estão em paralelo. Aí nós vamos, né, fazendo passo a passo, resolvendo passo a passo desse circuito. Então aqui eu coloquei um resumo das fórmulas, né? A primeira fórmula que nós vimos no circuito em paralelo, a segunda fórmula, quando nós temos 2 resistores em paralelo, e a fórmula do circuito em série. Vamos fazer alguns exemplos agora aqui, pessoal. Então, primeiro exemplo, eu tenho aqui um circuito. Primeiro passo é a gente identificar qual é esse tipo de circuito. Vejam só que eu só tenho um caminho para corrente elétrica circular, então isso é característica de um circuito em série, né? Então aqui é o mais simples, basta a gente somar tudo, né? Temos agora aqui 4 resistências, então a resistência equivalente aqui será 100 mais 20 mais 70 mais 15, nos dando uma resistência equivalente de 205 ohms. Agora aqui no segundo exemplo, nós temos, vejam só, qual circuito que é esse? Circuito em paralelo agora, né? Temos aqui, ó, vários caminhos para corrente circular, então isso é característica de um circuito em paralelo. Como que nós resolvemos? Ou com a primeira equação ou com a equação de 2 em 2, né? Então, vou utilizar essa daqui que eu acho mais fácil. Vamos fazer primeiro esses dois, tanto faz, tá, pessoal, nesse caso, ou esses dois em paralelo ou esses dois, não temos nenhum componente aqui entre eles, né? Então, a gente tanto faz a ordem. Então, aqui fazendo paralelo entre esses dois primeiro, nós temos 100 vezes 20 dividido por 100 mais 20, né? O paralelo desses dois. Então, a nossa primeira resistência equivalente aqui deu 16,7 ohms aproximadamente, né? Então, pessoal, essas duas resistências, a de 100 e a de 20, vai ser substituída por uma única, né, de 16,7. Não podemos esquecer dos 50 aqui, né? Ainda está em paralelo com a nossa resistência equivalente. Agora, vamos fazer o paralelo desses dois. Mesma coisa, né? Mesma equação tá aqui, substituindo 16,7 vezes 50 dividido por 16,7 mais 50. Então, aqui nós teremos uma resistência de 12,5 ohms. Então, essa daqui é a resistência total, né, do nosso circuito. Agora, vamos resolver aqui esse terceiro exemplo. Então, o que eu tenho aqui? Agora, nós temos um circuito misto, né? Vejam, aqui eu tenho 2 resistores em série, aqui eu tenho resistores em paralelo. Então, esse daqui é um circuito misto, onde a gente vai ter que resolver por partes. Vamos iniciar fazendo o paralelo entre R5 e R6. Então, aqui está a fórmula, né, da nossa resistência em paralelo. Nós multiplicamos, né, o valor das duas resistências e dividimos pela soma. Então, o nosso primeiro R equivalente, né, vai dar 90 ohms. Então, esses dois resistores vão ser substituídos por um resistor de 90 ohms. E agora? Agora eu vou fazer esses dois aqui em série, né? Ó, o R4, ele está em série com a nossa primeira R equivalente que a gente acabou de calcular. Vejam que a saída aqui do R4 já está conectado na entrada do R equivalente 1. Então, esses dois estão em série. Então, aqui basta a gente somar, né? 60 mais 90, 150. Esses dois resistores agora vão ser substituídos por um único resistor de 150. E aqui, agora, pessoal, o que nós temos? Temos que fazer a série, né? A resistência equivalente em série de R1 e R2, certo? Ó, a saída do R1 está conectada na entrada do R2, então esses dois estão em série. Então, a gente vai somar 100 mais 20, 120. O R equivalente entre esses dois aqui. Agora, nosso circuito ficou desta forma. O que nós temos aqui? Vamos analisar. O
equivalente 3, ele está em paralelo, né? Conseguem ver, ó? Os dois terminais do R3, do R equivalente 3, estão conectados nos dois terminais do R3, né? Ó. Então, esses dois aqui estão em paralelo. Então, vamos fazer o paralelo entre essas duas resistências. Então, como que nós podemos fazer aqui? Só uma observação que quando nós temos resistência de mesmo valor, igual aqui, né? As duas são de 120, a gente pode fazer dessa forma. Pegar o valor dessa resistência, né, e dividir pela quantidade de resistência que eu tenho desse valor em paralelo, né? Sempre quando elas estiverem em paralelo e forem do mesmo valor. Então, eu tenho duas resistências de 120. Se fosse 3, 120 dividido por 3. Se fosse 4, 120 dividido por 4, em paralelo, né? Então, aqui nos dará uma resistência equivalente de 60 ohms. Ou vocês podem utilizar aquela fórmula que a gente estudou, tá? 120 vezes 120 dividido por 120 mais 120. Mas assim fica bem mais fácil, né? Isso aqui serve para quando a gente tem, então, resistências de mesmo valor em paralelo. A gente pega o valor da resistência e divide pela quantidade de resistência de mesmo valor. Agora, então, eu tenho o paralelo dessas duas, né? 60 ohms. Tá aqui, paralelo das duas, 60 ohms. Agora, simples, né? A gente vai somar 60 com o nosso 150, né? O último resistor lá, ó, 150, tá aqui ele. Então, a saída do R equivalente 4 está conectado na entrada, né, do R equivalente 2. Então, esses dois agora estão em série. Então, o nosso último cálculo aqui será 60 mais 150, nos dando uma resistência equivalente de 210 ohms. Então, pessoal, se nós fôssemos, né, pegar um multímetro e medir a resistência entre o ponto A e o ponto B dessa ligação, nós teríamos o valor de 210 ohms. Então, essa aqui é a minha resistência que equivale a todos esses resistores conectados aqui desta forma, né? Então, se eu medir a resistência entre os pontos A e B, isso vai me dar 210 ohms.